Eu vou avançar aqui com a pauta, mas a gente vai continuar falando sobre o Supremo Tribunal Federal, porque o plenário do Supremo formou uma maioria para permitir que os casos de Caixa 2 possam ser punidos duas vezes, uma na Justiça Eleitoral e outra na Justiça Comum. Esse entendimento deixa mais rigorosa a punição para esse crime em pleno ano eleitoral. O Supremo está discutindo esse assunto no plenário virtual. O julgamento encerra hoje e 9 dos 10 ministros já votaram para chancelar esse entendimento, que é do relator Alexandre de Moraes, de que o mesmo crime de Caixa 2 nas eleições, possa ser punido tanto na Justiça Eleitoral quanto em ações de improbidade na Justiça Comum. O crime de Caixa 2 está previsto no Código Eleitoral. Ele consiste na não declaração do valor que um candidato ou um prestador de serviço recebeu por uma determinada campanha eleitoral, e esse crime pode levar a 5 anos de prisão e multa. E aí pode também ir para a Justiça Comum, no caso ali de ações de improbidade. Cláudio, é importante a gente ver num ano eleitoral esse tipo de sinalização, né? Eu acredito que sim, Porque, afinal de contas, isso, além de tudo, né, para além do problema de, muitas vezes, uma apropriação indevida de recursos públicos de forma privada, isso desequilibra a disputa eleitoral. Né? Isso faz com que aqueles que utilizam recursos de maneira indevida tenham uma vantagem competitiva na eleição sobre aqueles que não fazem isso. Né? Então, além de tudo, você tem um problema que não é só, digamos, da República, no sentido de usar mal os recursos públicos, mas é também da democracia, né? Porque o jogo eleitoral, ele deixa de ser um jogo realmente justo. Né? Não é que os votos não são contados corretamente, eles são, mas a obtenção desses votos, ela não acontece em termos ali de igualdade, de equidade, pelo menos, na relação entre os candidatos. Então, me parece que a Justiça Eleitoral tem realmente um papel importante nisso aí, claro, decisões tomadas no âmbito da Justiça de modo geral, que se refletem no âmbito da Justiça Eleitoral e no âmbito da competição eleitoral, né, mesmo que elas não sejam tomadas direto no TSE, pode ser decisões tomadas no STF, elas acabam tendo realmente essa repercussão importante. Além do que, as pesquisas mostram, até pesquisas recentes, que mesmo tendo perdido um pouco da sua importância relativa ao que foi já há alguns anos, a questão da corrupção, da malversação de recursos públicos, continua figurando ali no top 5, no top 6, vamos dizer assim, dos temas que mais preocupam os brasileiros. Então, claro que lidar com isso e deixar as coisas mais bem encaminhadas para o processo eleitoral é, além de tudo, por parte, né, do judiciário, quando toma uma decisão desse tipo, dar resposta, né, dar abrigo a alguma coisa que é uma demanda da sociedade. Esse é um caso do Caixa 2, mas eu acho que a gente também precisa olhar bem para outros casos, como o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais, né? As fake news, a questão do impulsionamento de postagens nas redes sociais, aquilo que foi criado pelo Pablo Marçal aqui na eleição em São Paulo, que é aquela competição por recortes. Né? Ele pagava as pessoas... Por impulsionamento, né? Isso, as pessoas faziam recortes de falas dele, de falas impactantes dele e jogavam nas redes sociais. Ele pagava por isso, fazia campeonatos e tal. Ou seja, a gente tem um desafio, né, Hilton, bem grande pela frente nessas eleições agora. Né? Sim, esse exemplo que você mencionou pode ser um exemplo de Caixa 2, né? Porque o pagamento para outras pessoas fazerem a divulgação sem ser um pagamento via campanha eleitoral, é proibido, ainda mais no período de campanha eleitoral. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas eu acho que a gente tem dois pontos aí que a gente merece parar um pouquinho para pensar. O crime de Caixa 2 já foi usado até como desculpa para alguns políticos de uma forma a aliviar um crime pior. Né? Como explicar um valor que ele conseguiu esconder, guardar, né? Que é o Caixa 2, dizendo que foi sobra de campanha, essa história toda. É muito difícil
a gente acompanhar todas as campanhas para avaliar se o custo da campanha realmente foi o que foi declarado. É muito difícil, né? E é comum, nas grandes campanhas, a gente ter um pouco mais de cuidado, porque são valores muito altos. Mas olha só, há candidatos que fazem caixa 2 sem saber, porque não entende muito bem o que deve ser declarado ou não. Né? Eu já participei de várias campanhas e de vez em quando surge essa dúvida, mas isso aqui é uma ajuda, isso aqui é uma doação, o que é? Né? Tem que ser declarado. Então, falta aí também o entendimento dos candidatos e das campanhas eleitorais de tomar cuidado com a sua campanha. Né? As grandes campanhas sabem, mas aí eu estou falando mais desses candidatos que, primeira viagem, né, candidato a deputado, então quem pretende aí se candidatar esse ano, toma cuidado. Né? A outra coisa é o problema da inteligência artificial nas eleições deste ano, principalmente em relação ao chamado deepfake, né, que são aquelas imagens e os vídeos que fazem ali a mesma imagem de uma pessoa real, né, com um contexto totalmente fictício, mas que às vezes você não consegue identificar de cara. Quando tem alguma coisa muito escandalosa, né, alguém subindo no prédio, igual o Homem-Aranha, aí você fala, poxa, isso é fake. Mas numa relação de uma entrevista, por exemplo, de um político para um jornalista, alguém que faça ali com o uso de inteligência artificial um deepfake, né, um vídeo falso, pode passar um monte de mensagens mentirosas, desinformações, né, e isso vai espalhar muito fortemente durante as eleições. O principal perigo é as vésperas da eleição, porque aí não dá tempo de desmentir. E é muito provável que às vésperas das eleições deste ano a gente tenha aí uma invasão desse tipo de desinformação. Que foi, inclusive, o que aconteceu na eleição aqui de São Paulo, com o Pablo Marçal publicando um laudo falso de uma suposta internação do Guilherme Boulos por uso de drogas e que foi também na véspera da eleição. O Pablo Marçal chegou agora recentemente a ser condenado por causa dessa publicação.